Eu gostaria de saber o seu nome e a sua profissão. Eu me chamo Fabiana Favreto e eu sou advogada. Você é filha de quem, Fabiana? Meu pai é Orlando Favreto, já falecido, e minha mãe é Lídia Favreto. Você está morando aonde hoje? Eu moro em Brasília, na capital federal. E quando você saiu de Itapejara, você foi direto para Brasília? Não, não, teve um caminho que eu percorri passando por outro local. Eu saí de Tapejara em 1999, bastante tempo, e a época foi, como a maioria das pessoas que migra para uma cidade maior, né? Finalizei o ensino médio e já fui a Porto Alegre na expectativa de fazer faculdade, de trabalhar também. Foi essa a minha mudança da cidade. Saí em 99 e fui para Porto Alegre. E lá comecei a seguir esse projeto que eu estava em mente, né, que estava traçado, que foi fazer a faculdade e trabalhar. Logo, eu cheguei já em 99, mesmo na metade do ano, eu já prestei vestibular e já comecei a fazer a faculdade de Direito. Quando eu saí da cidade, já era uma... Eu já tinha uma certeza dentro de mim que era uma carreira que eu queria seguir, ainda sem muitas certezas, né? No início eu queria fazer um concurso para defensora, enfim, no início a gente não sabe muito, a cabeça de estudante ela é bem pulverizada, digamos assim, né? A gente vai estudando ao longo desses 5 anos, foram 5 anos de faculdade, e aí eu fui desenvolvendo as habilidades e os gostos, fiz a faculdade em Porto Alegre e, ao mesmo tempo, trabalhei, passei por alguns locais de trabalho lá no serviço público. Comecei como estagiária, depois eu consegui um cargo. Inicialmente, eu trabalhei por 5 anos logo que eu fui para Brasília. Eu trabalhei no executivo estadual. Eu fiquei trabalhando na Casa Civil, que era vinculado ao gabinete do governador, e lá passei por vários órgãos. Se eu não me falha a memória, eu trabalhei na subchefia legislativa, na subchefia jurídica, e eram órgãos bem interessantes, assim, a gente trabalhava na atividade de... Eu lembro que a gente fazia os decretos de... quando tinha enchente em alguma cidade, algumas coisas nesse sentido, então ali eu comecei a ter um conhecimento com a prática do direito administrativo, Isso foi e em Porto fui Alegre, né, Fábio? Desculpa te interromper. Porto Alegre, na Casa Civil do gabinete do governador, no governo do estado. Fiquei 5 anos lá, em alguns setores diferentes. Você lembra quem era o governador? Era o Olívio Dutra, Ah, lembro. Olívio Dutra. E aí o segundo governador eu fiquei também quase um ano trabalhando, foi o Rigoto, eu acho que foi. Depois Olívio, se eu não me engano, foi o Rigoto mesmo. Foi ele, fiquei um ano quase trabalhando com ele também. Mudou o governo, enfim, até fiquei. E aí teve uma oportunidade para mim trabalhar num outro local, que quem me convidou foi um professor da faculdade, eu fui, que é na Advocacia Geral da União, mas vinculada, regionalizada, na verdade, chama Procuradoria Regional da União, que é o órgão da AGU, que fica aqui em Brasília, aonde cuida dessa defesa da União, digamos assim, do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. O órgão fica em Porto Alegre. Aí fui trabalhar nesse setor, né, nesse órgão público federal aí, e continuei fazendo a faculdade, aí me formei em 2005, trabalhava na atividade fim, eu auxiliava um advogado da União, enfim, toda a parte processual. E aí, em 2005, eu me formei, e logo na sequência eu fiz um concurso para o Exército Brasileiro. E bem diferente, assim, né? E fui trabalhar no Exército Brasileiro como na atividade fim também, então que pese ser militar, porque você presta serviço, você é militar, mas dentro tem vários setores administrativos. Então, eu trabalhei na parte na subchefia jurídica da terceira região militar, e, na verdade, lá a gente fazia, prestava as informações para a Advocacia Geral da União defender os militares ou não, digamos assim, junto à Justiça Federal. Aí trabalhei por um tempo lá, mas não me achei, sabe? Não, não tive muita
digamos assim, identidade com a matéria. Nem era com a matéria, eu acho que mais com o perfil mesmo militar, porque você, em que pese fazer atividade fim, jurídica, que era o meu caso, lá tem médicos, tem dentistas, tem contadores, você é militar, você anda armado, você tira serviço, você anda de farda, e eu não me identifiquei muito com essa prática. E eu sempre fui muito inquieta também, sempre parecia que tinha uma coisa dentro de mim, assim, isso desde que eu saí da cidade. Buscar uma outra coisa, tentar uma nova oportunidade, e eu sempre encarei esses desafios, sem pensar muito até. E foi aí quando apareceu uma oportunidade para vir para Brasília. Foi no ano de 2007 que eu vim para Brasília, e eu saí de Porto Alegre com uma mala, com as minhas coisas, com os meus livros e um monte de sonhos, e vim para Brasília. Vim para Brasília em 2007, e aí fui trabalhar na Advocacia Geral da União em Brasília. O antigo chefe meu de Porto Alegre veio para cá, removido, um advogado da União, concursado, e ele criou um núcleo de direito militar, que era uma experiência que eu tinha, né? E ele me convidou para trabalhar. E eu disse, eu vou para Brasília. E eu vim para Brasília nesse período, daí trabalhei quase 2 anos dentro da Advocacia Geral da União. E o que se faz lá? Lá é um trabalho de advogado contencioso, como se fosse um advogado normal. Você trabalha nos tribunais, só que dividido por matérias. Eu fazia essa parte de defesa da União. Fiquei quase 2 anos lá, mais ou menos. Quase 2 anos de AGU de Brasília. Aí eu recebi um convite para trabalhar no judiciário. E aí eu pensei, eu disse, eu vou. Eu nunca trabalhei no judiciário, deve ser interessante você trabalhar do outro lado do balcão, como se fosse na parte, assim, assessorando alguém que julga, né? E era uma experiência que eu não tinha e me encantou, assim, encheu os meus olhos. E eu disse, eu aceito esse convite. E aí fiz essa transição, saí, aí eu fui trabalhar em 2008, acho que foi isso, 2008, eu fui trabalhar no Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal judicial, é a mais alta corte no Brasil que cuida da matéria infraconstitucional. Todas as leis são analisadas em última instância no STJ. O que não é lei federal, que sobra a Constituição, vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, de uma forma muito simples, talvez seria a segunda corte. O Supremo está em cima, o STJ fica embaixo. E fui assessorar inicialmente um ministro que tinha tomado posse, tinha sido nomeado. Fui trabalhar com esse ministro, fiquei 8 anos como assessora dele, trabalhando em ministro. Qual ministro era, Fábio, você lembra? Sim, Benedito Gonçalves. O maior carinho pelo meu ex-chefe. Ainda é muito recente a nossa separação de trabalho, e eu fiquei 8 anos trabalhando como assessora, e depois ele me convidou para ser chefe de gabinete. 6 anos como assessora, e o restante do período como chefe de gabinete. E aí, ao total, eu fiquei 15 anos dentro do STJ. O STJ ele é composto por 33 ministros, e mais ou menos um gabinete, cada gabinete tem em média de 45 a 50 servidores. E eu era chefe de gabinete dele, e a gente aprendi muito com o ministro, desenvolveu um trabalho com todo mundo, né? Uma troca muito grande. E aí agora, pós 15 anos de trabalho, a idade vem, a gente vai, às vezes, amadurecendo. E aí, nessa minha inquietude que eu falei no início, eu disse, agora eu quero mais... Chega num momento, Henrique, que as coisas se estabilizam. Eu me senti um pouco desmotivada. Era muito trabalho de grande excelência, de grande impacto para a sociedade, mas eu não tinha mais aonde ir. Eu já fazia aquilo com maior facilidade, né? E eu comecei a pensar em novos desafios. Então, eu fiz uma transição de carreira em 2023, saí do serviço público em 2023 e migrei para a advocacia privada. Você tem um escritório de advocacia daí? Isso. Eu trabalho no escritório, eu sou sócia de um escritório, e nós temos várias matérias que a gente cuida aqui no escritório, mas eu fico responsável pela parte de tribunal superior, então eu acabo advogando
no tribunal que eu trabalhava. Então, a minha advocacia hoje ela é bem estratégica e ela é vinculada, assim, preponderantemente em STJ e Supremo Tribunal Federal. São os tipos de processo que eu trabalho. E aí, quando eu migrei para a advocacia, eu ampliei o leque, porque em pese eu atuar no direito público, eu tenho uma carteira de clientes no direito privado, aí o direito empresarial, bancário, né, de uma forma geral, e também no direito criminal. Também de uma forma um pouco mais tímida, digamos assim, crimes tributários, crimes, digamos assim, de colarinho branco, de lavagem de dinheiro, um tipo de cliente mais vinculado a isso, não aos crimes mais tradicionais, tipo tribunal de júri, essas coisas eu não atuo. Fabi, e no lazer, como é que é a vida aí em Brasília? Tem bastante opções para se divertir com a família? Tem muita coisa para fazer, tá faltando tempo, na verdade, para a gente aproveitar, mas assim, tem muita coisa. Brasília é uma cidade pequena, mas é uma cidade muito atrativa para quando se fala de oportunidades, de lazer, porque tudo que acontece nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, tem aqui. Então, tem muito show, tem muito restaurante, tem uma diversidade grande. É a cidade que fica as embaixadas, então, embaixada do mundo inteiro. Mas, assim, eu levo uma vida muito tranquila, muito, como te disse, pouco tempo até, mas, assim, eu tenho, né, procuro aproveitar o final de semana, o tempo que eu tenho com a minha família, com meu marido, com meus 2 filhos. Você já não deve mais visitar os lugares que nós turistas visitamos quando vamos a Brasília, né? A gente acaba com o tempo, a gente reduz. Mas sempre que eu recebo alguém da minha cidade, ou de Porto Alegre, de Itapejara, eu não tenho recebido, acho que tem uns 2 anos atrás, tive uma visita da cidade, mas sempre que eu recebo algum amigo que vem de outro lugar, eu me prontifico na hora para fazer os passeios, porque eu gosto de mostrar a cidade com o olhar de quem está aqui dentro, né? Mas assim, se não tiver visita, a gente já não faz mais os passeios. E a tua relação com a tua cidade natal, que é a Tapejara, como é que anda? Pois é, eu confesso que ela está. O contato físico, ele de fato, ele está quase que inoperante. A última vez que eu fui para a cidade foi em 2000 eu acho que 2016, mais ou menos uns 9 anos. Como eu falei no início, meu pai já faleceu e a minha mãe hoje mora em Porto Alegre. 2016 foi o ano que ela se mudou definitivamente para a capital. E eu fui com ela para trazer ela para Porto Alegre. Então foi nessa minha última visita à cidade. Mas eu tenho contato, as redes sociais facilitam muito a nossa vida, né? E eu tenho contato, tem muitos tios, tias e primos queridos aí que eu mantenho contato e amigos também, que a gente fala, né, semanalmente, aí, alguns outros um pouco mais de tempo, mas sempre tem tem um carinho muito grande pela cidade, porque é minha origem, sabe? E que pese eu estar em outra capital, eu valorizo muito, muito as minhas origens e eu não esqueço de onde eu vim. Tem alguma coisa que faz você sentir saudades daqui, que você gostaria de viver de novo, ou que marcou tua Ah, infância e tem. juventude, né? Porque você saiu muito jovem daqui ainda. Sim, eu saí com 18 anos, enfim. Eu acho que a presença física dos amigos, que eu acabo falando, mas a presença física, né, um abraço, isso faz falta. Simplicidade, né, das situações, né? Parece que o tempo ele é um pouco mais. Na minha época, muito tempo atrás, que era uma tapejada diferente de hoje, acho que o tempo corria de uma forma mais lenta e isso eu sinto um pouco de falta. A vida é muito agitada aqui em Brasília e eu sinto saudade das festas de adolescente. Me Uhum. veio agora na memória, com muito saudosismo e alegria, as festas que tinha no clube comercial. A gente ia todo mês tinha uma festa, e isso era muito legal. Nossa, que nostalgia, entendeu? Eu ia com as minhas amigas, com os amigos, todo mundo se encontrava, você era dessa época também. E aquilo era muito bacana, né? Porque a gente sentava ali na frente, naquela muretinha, a gente conversava, a gente dançava, era uma vida, as festas muito saudáveis, né? E isso realmente não se repetiu mais. Nem quando eu fui para Porto Alegre, muito menos quando eu vim para Brasília, porque aí já passou da idade de balada, né? Outra realidade.
Mas isso é bem, bem nostálgico. Quem são tuas amigas e amigos mais próximos daqui de Tapejara? Eu vou falar as pessoas que eu tenho agora mais contato, Tu vai para esquecer de não. algumas, não se preocupe, Pois tá? é, isso você coloca a gente numa saia justa, porque é difícil, né? Tem um carinho. Eu lembro de muitas pessoas da época do ginásio, da época do ensino médio, né? Você foi meu colega também, muita gente querida que passou pela minha vida, que eu até não mantenho contato, mas eu tenho um carinho especial, eu sigo nas redes, eu curto, eu sou sempre uma pessoa que está torcendo por todo mundo, fico feliz quando eu vejo as pessoas, mas que eu mantenho mais contato agora. É a Renê, está morando, vou falar aquelas que estão morando em Tapejara. Acho que a Renê, a Ângela Calduro, né? Falo de vez em quando com a Tati Ritens e de Camara, da Rosa. Menos, falo menos, mas estou sempre acompanhando na rede a família dela. Mas eu acho que a Renê e a Ângela são as pessoas que eu mais tenho contato agora. E Fábio, você pensa em algum momento da vida voltar a morar aqui? Henrique, não pense. Acho que a minha realidade hoje ela não comporta por dois fatores: a família que eu constituí aqui em Brasília e, e a questão profissional. Né? A minha atuação em tribunais superiores, os tribunais estão aqui. Hoje, claro que é possível fazer uma advocacia à distância e trabalhar online, mas a presença, o despacho, a sustentação oral, ela acontece presencialmente. E o meu trabalho é esse, estar no tribunal todo dia. Então, não tem como eu voltar. Eu Só se eu sempre, vou aposentar. eu sempre encerro essa entrevista pedindo um conselho sobre carreira, né? Porque as pessoas saem daqui, ou até as que ficam, a entrevista é para pessoas que não estão aqui, né? Se fossem Sim. pessoas que estivessem aqui, eu ia fazer essa mesma pergunta. Porque eu gosto de ouvir, né, com a vivência que cada um dos entrevistados tem, que conselhos eles poderiam dar para uma pessoa que está ou iniciando na carreira, ou pensando em fazer uma transição. Você fez várias, né, transições nessa carreira, então Mas acho que você consegue dar um conselho legal para o nosso ouvinte. é uma responsabilidade enorme dar um conselho. Quem sou eu para dar um conselho? Mas talvez, em cima da minha vivência, da minha história que eu contei, eu poderia falar para os ouvintes: sonhe, não deixe de sonhar e não se prendam a crenças limitadoras que nos ensinam, talvez no âmbito familiar ou cultural. Você não pode isso, você não consegue aquilo. Desbloqueie isso. O sonho é livre. E eu acho que seria importante eu falar também assim: não peça permissão para voar em cima dos sonhos que você tem. Por quê? Por que não pedir permissão para voar? Porque as asas são nossas, as asas são suas. E o céu não tem limite, não tem dono. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, sonhar alto, pensar alto. Junto com isso, se preparar, estudar. Eu acho que o conhecimento ele é muito importante. Eu galguei novas oportunidades profissionais, eu cheguei aonde eu cheguei através de muito estudo e muita dedicação. Eu estudo muito ainda, é uma constância, né? Então, eu acho que o estudo é muito importante e talvez dedicar um tempo a conexões pessoais. Eu acho que conexões com pessoas diferentes da nossa vivência. Ouvir pessoas diferentes, histórias diferentes, eu acho que isso também é bem bacana. Eu acho que se a gente junta esses objetivos, sonho, estudo, persistência, conhecimento, contato, é quase certo que no final vem felicidade para a gente.